Existe uma verdade silenciosa que pouquíssimas mulheres chegam a perceber. O desejo raramente surge daquilo que é óbvio. A relação não se aprofunda porque ela se esforça mais para impressioná-lo. A situação não se intensifica porque ela o persegue. Não se torna mais forte porque ela se coloca sempre à disposição. Na maioria das vezes acontece o contrário. O que desperta algo profundo dentro de um homem não é o que ela faz para se tornar desejável. E algo que ela faz sem nem mesmo perceber. E essa é uma das dinâmicas mais misteriosas da psicologia humana. Porque chega um momento muito específico em que um homem começa a sentir algo diferente. Algo que vai além da atração física. Algo que vai além de simples juros. Algo que atinge partes de seu inconsciente que nem ele mesmo consegue compreender completamente. E tudo começa quando uma mulher deixa de agir por necessidade. Não conscientemente. Não como estratégia, mas como consequência natural de uma transformação interior. Kalium, Ginesimani Sovecipes, Kalium Ginesimani Sovecipes, Monisavesi Nesimani Sovecipes, Moranessava Paraguera Diosesabiamoni, Onisukanda Dana Sotari Mans. O sugeriu que aquilo que mais nos fascina nos outros e, muitas vezes, um reflexo de algo adormecido dentro de nós. O que admiramos, aquilo que tanto desejamos, aquilo em que não conseguimos parar de pensar. Essas coisas muitas vezes revelam aspectos ocultos da nossa própria psique. E ai que esta história começa. Não com ele, mas com ela. Porque ocorre uma mudança sutil dentro de uma mulher quando ela, aos poucos, para de buscar validação do mundo exterior. A princípio, nada parece mudar. Ela, parolda, ainda sorri. Ela ainda fala gentilmente, ela ainda se importa. Mas algo parece diferente. Ela demonstra menos urgência em sua energia, menos ansiedade por trás de suas palavras, menos medo se escondendo por trás de suas ações. Ela já não encara cada interação como um teste do seu valor. E, curiosamente, esse é muitas vezes o momento exato em que a atenção de um homem começa a se aprofundar. Não porque ela esteja tentando criar distância, Mas porque ela já não se abandona para obter aprovação. Ei! Dai-se. Maioria das pessoas nunca entende o quão poderosa essa mudança realmente é, porque o desejo não é meramente uma reação à beleza e frequentemente uma resposta ao mistério, a profundidade emocional, a presença psicológica. E a presença surge quando uma pessoa se conecta plenamente consigo mesma. A mulher que constantemente se pergunta o que ele está pensando acaba presa dentro do mundo dele. Mas a mulher que começa a explorar seu próprio mundo interior cria algo completamente diferente. Isso lhe ganha vida psicologicamente. E as pessoas são atraídas pela vida, em direção à autenticidade, em direção à plenitude emocional. Mesmo quando não conseguem explicar o porquê. O homem pode dizer a si mesmo que se sente atraído pela aparência dela, a sua voz, ao sorriso dela. Mas por trás dessas explicações conscientes, algo mais profundo está acontecendo. Nitin manda demasses vugiriu que as das musumta, metkunas a moned mandada subfodir fotois e nunazariu e carzes sugueças. Responder a alguém que demonstra uma serena autoconfiança. E isso cria uma tensão inesperada dentro dele. Porque muitos homens passam anos construindo defesas emocionais. Muros construídos a partir de decepções, rejeitos anteriores, medo da vulnerabilidade, medo de perder o controle. O ego prefere a certeza, prefere distância, prefere a segurança emocional. No entanto, o desejo genuíno costuma surgir quando essas defesas começam a ruir. E esse processo raramente é confortável. Ele se sente intrigado. Então fiquei confuso. Então, foi a coisa mais sincera que aproximaram-se. Então, resistente. Ele avança, em seguida, recua. Não porque ele não sinta nada, mas porque ele sente demais. E aqui que muitas mulheres interpretam mal o que estão presenciando. Eles presumem que distância significa desinteresse. Eles presumem que hesitação significa ausência de atração, mas a psique humana raramente é tão simples. Às vezes, um homem se isola porque está tentando entender o que está acontecendo dentro de si, porque o que o atrai já não é meramente externo, mas psicológico, simbólico, arquetípico,
Jung descreveu a anima como a imagem feminina inconsciente que existe no mundo interior de um homem. A maioria dos homens passa a vida projetando essa imagem nas mulheres sem perceber. Eles acreditam que estão vendo-a, mas frequentemente eles se deparam com algo muito mais profundo, um reflexo de necessidades emocionais esquecidas, possibilidades não vividas, dimensões inexploradas da sua própria alma. E se quando uma mulher incorpora a autenticidade emocional, ela pode, sem saber, ativar esse processo interno, não por meio de manipulação, não através de jogos, mas através de sua própria integração, por meio de sua própria integridade. Porque existe algo profundamente perturbador em encontrar alguém que está em paz consigo mesmo. Principalmente quando você não está. Um homem pode, de repente, se pegar pensando nela quando ela está ausente. Fico-me perguntando o que ela está fazendo, reproduzindo conversas, de dato de riso, mas para explicar. Uma atracão que parece crescer em vez de diminuir. E quanto mais ele tenta racionalizar, mais misterioso tudo se torna. Porque o que ele está vivenciando não é meramente desejo e ressonância psicológica. Algo dentro dele reconhece algo dentro dela. E esse reconhecimento gera tensão. O tipo de tensão que não pode ser satisfeita através de interações superficiais. Aquele tipo de coisa que fica na memória. O tipo de pessoa que o acompanha até nos momentos de silêncio. Aquele tipo de coisa que o chicoses aparece inesperadamente no meio de um dia comum. Mas o que acontece a seguir é ainda mais importante. Porque esse desejo crescente muitas vezes tem muito pouco a ver com o que ela está fazendo. É tudo relacionado com o que ela deixou de fazer. Ela parou de buscar certezas, parou de forcar resultados, parou de medir seu valor pela atenção de outra pessoa. Existe algo mais profundo começa a emergir. Algo que muda toda a dinâmica emocional. Mas essa transformação ainda está em curso. E o que acontece a seguir revela porque a forma mais poderosa de atração muitas vezes começa quando uma mulher finalmente volta a si mesma. A maioria das pessoas acredita que o desejo é criado através da busca. Mais mensagens. Mais esforço. Mais tentativas de chamar a atenção. Mas o inconsciente segue leis diferentes. E, muitas vezes, no momento em que uma mulher começa a recuperar sua própria energia, algo inesperado acontece dentro do homem que a observava. Não necessariamente observá-la fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. De longe, ele pode nem reconhecer, porque existe um paradoxo estranho no amago da atração humana. Quanto mais uma pessoa se centra em si mesma, menos precisa atrair os outros para perto de si. E, no entanto, essa mesma autoconfiança se torna magnética. E aqui que as camadas mais profundas da psicologia masculina começam a se revelar. Um homem que passou anos evitando a vulnerabilidade geralmente acredita que tem controle sobre suas emoções. Ele diz a si, mesmo que os sentimentos podem ser controlados, contido, ignorado, ele aprende a se concentrar no trabalho, metas, responsabilidades, distracaos, qualquer coisa que o impeca de confrontar as correntes mais profundas que se movem sob a superfície. Mas o inconsciente e paciente está à espera e às vezes escolhe uma pessoa muito específica por meio da qual começa a se comunicar. Não porque ela seja perfeita, não porque ela se encaixe em todos os ideais, mas porque ela toca em algo não resolvido dentro dele, algo esquecido, algo oculto nas sombras do seu mundo interior. Jung frequentemente falava da sombra como conjunto de qualidades que rejeitamos, reprimimos ou nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. E para muitos homens, a vulnerabilidade emocional torna-se parte dessa sombra. Sensibilidade, saudade, ternura, o desejo de ser compreendido, a necessidade de uma concessão genuína. Esses emoções não desaparecem, eles simplesmente se mudam para o subsolo, e aquilo que permanece oculto não perde o seu poder. Na verdade, muitas vezes torna-se mais forte. Assim, quando uma mulher começa a demonstrar estabilidade emocional em vez de carência emocional, ela pode, sem saber, confrontá-lo com aspectos de si mesmo que ele passou anos evitando. A calma dela o deixa inquieto, o amor próprio dela o incomoda, a falta de desespero dela o incomoda. Não porque essas qualidades sejam ameaçadoras,
mas porque elas expõem algo, elas revelam a discrepância entre quem ele aparenta ser e o que ele realmente sente. E isso gera conflitos internos. Um conflito que poucas pessoas chegam a presenciar. Externamente ele pode parecer calmo, confiante, desapegado. Internamente, por então história que se desenrola e outra. Como surgir perguntas, porque ela ocupa tantos pensamentos, porque a ausência dela é sentida com mais intensidade do que a presença, porque ele continua voltando a memórias que considerava insignificantes, porque ele se sente atraído por alguém que não está mais tentando, fucking sweeper, 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 fucking sweeper. Convence-lo de seu valor. O ego busca respostas lógicas, mas o desejo raramente obedece à lógica. O desejo muitas vezes cresce em silêncio, em meio à incerteza, em espacos emocionais que permanecem sem resolução. E por isso que muitas das atrações mais fortes se desenvolvem lentamente, quase imperceptivelmente. Uma mulher pode pensar que nada está acontecendo. Ela pode presumir que ele se esqueceu. Seguimos em frente. Perdi o interesse. Entretanto, por baixo da superfície, algo completamente impensável, diferente está acontecendo. Porque o inconsciente continua a trabalhar muito tempo depois de a atenção consciente se voltar para outro lugar. As imagens permanecem, os sentimentos permanecem, as impressões psicológicas permanecem, principalmente quando tocam em algo significativo, e o significado e o que a alma anseia. Não estimulação, não entretenimento, significado, aquele tipo de coisa que fica na memória, o tipo de coisa que não pode ser substituída por distrações intermináveis. Marco Dias. Aurélio escreveu certa vez que a vida de uma pessoa é moldada pela qualidade de seus pensamentos. O que ele entendeu foi que a atenção é poderosa. Aquilo que ocupa a mente começa a moldar a realidade. E quando uma mulher, sem saber, ocupa um espaço emocional na psique de um homem, ela se torna mais do que uma atração passageira. Ela se torna um símbolo, um espelho, uma experiência psicológica. Isso não significa que ele entenda o que está acontecendo. Longe disso. Em muitos casos, a confusão se intensifica. Uma parte dele anseia por proximidade. Outra parte deseja distância. Uma parte dele anseia por consenso. Outra parte teme o que o consenso exige, porque a verdadeira intimidade exige algo que muitas pessoas temem secretamente. Exposição, para ser visto, ser conhecido, permitir que outra pessoa acesse os recônditos ocultos do ser. E para alguém acostumado ao controle emocional, essa perspectiva pode parecer avassaladora. Então ele hesita, ele racionaliza, ele adia, ele se convence de força. E até há bastante tempo. No entanto, algo continua a atrair sua atenção. De novo, e de novo, e de novo. Não porque ela esteja correndo atrás dele, mas porque ela já não está mais em busca de nada. Essa é a ironia que poucas pessoas percebem. A mulher que se conecta profundamente com a própria vida desenvolve um poder silencioso. Não e o poder do controle. Não e o poder da manipulação, mas o poder da soberania emocional. Ela começa a desfrutar dos momentos sem precisar que eles se transformem em algo mais. Ela começa a valorizar a consenso sem exigir certeza. Ela começa a se respeitar o suficiente para parar de negociar seu valor. E isso muda tudo, porque as pessoas conseguem perceber quando alguém deixa de se abandonar. Eles podem não entender isso conscientemente, mas eles sentem isso. Uma mudança sutil de energia, uma qualidade da presença diferente, uma calma que não pode ser fabricada. E para um homem que passou grande parte da vida rodeado de performances, expectativas e máscaras emocionais, essa autenticidade torna-se inesquecível. Não porque seja barulhento, mas porque é raro. Sêneca observou que a paz surge quando uma pessoa deixa de depender de coisas que estão fora de seu controle. Poucos percebem o quão profundamente isso se aplica aos relacionamentos. A mulher que deixa de depender da aprovação de outra pessoa torna-se emocionalmente livre. E a liberdade possui uma beleza que o desejo não pode ignorar. Mas é aqui que começa algo ainda mais profundo. Porque, no fim das contas, a atração deixa de ser apenas por causa dela. A questão passa a ser o que ela desperta dentro dele. Velhos medos, feridas antigas,
desejos esquecidos, partes não vividas de si mesmo, as partes escondidas na sombra. E quando essas partes ocultas começam a emergir para a consciência, a intensidade emocional pode se tornar impossível de ignorar. E aí que tudo começa a mudar, não no relacionamento, não nas circunstâncias externas, mas no interior da paisagem oculta da alma. E o que surge ali pode transformar tanto o desejo quanto a identidade de maneiras que nenhuma das duas pessoas esperava. Quanto mais profundo for esse processo, menos ele se assemelhar à atração comum. O que começou como curiosidade aos poucos se transforma em confronto. Não confrontá-la, mas o confronto consigo mesmo, porque toda concesso significativa acaba por levar a pessoa aos lugares que ela vinha evitando. O inconsciente sempre se move nessa direção, em direção à verdade, em direção à integração. É menofverso, direção aos capítulos inacabados, ocultos sob a superfície da consciência. E é aqui que muitos homens se encontram numa encruzilhada que jamais imaginaram. A princípio, pareceu simples. Ele a notou, ele se sentiu atraído por ela. Ele pensou nela mais do que esperava. Mas agora está acontecendo outra coisa, algo mais difícil de explicar. A presença dela passou a ser associada a um sentimento que ele não consegue ignorar facilmente. Um sentimento que o acompanha mesmo quando ela não oferece, 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 quando ela não oferece-me 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 quando ela não oferece. Está presente, porque, sem saber, ela se conectou a algo mais profundo do que a atração. Ela se conectou com a possibilidade de ser visto, a possibilidade de ser compreendido. A possibilidade de se tornar alguém mais completo do que ele se permitiu ser. E as possibilidades podem ser aterrorizantes, especialmente quando ameaçam a identidade que uma pessoa levou anos para construir. O ego anseia por familiaridade. Mesmo quando a familiaridade causa sofrimento, o ego prefere a dor, conhecida à transformação desconhecida. E por isso que as pessoas muitas vezes permanecem presas em padrões que já não lhes servem mais, padrões de evitação, padrões de distanciamento emocional, padrões de fingimento de indiferença, padrões de autoproteção contra as próprias coisas que secretamente desejam. Jung compreendeu bem esse paradoxo. Ele sabia que a individuação, o processo de se tornar o próprio eu autêntico, exige encarar verdades incomodas. Isso exige reconhecer as partes de nós, mesmo as que mantemos escondidas, as partes que tememos, as partes que avaliamos, as partes que negamos. E para muitos homens, uma dessas verdades ocultas é a profundidade de suas necessidades emocionais. O mundo muitas vezes os ensina a suprimir essas necessidades para se manter forte, independente, intocado. Mas a alma não funciona de acordo com as expectativas sociais. A alma busca com seus significado, plenitude, e quando alguém desperta inesperadamente esses desejos há muito enterrados, a resistência muitas vezes se intensifica antes mesmo que a entrega comece, e por isso que seu comportamento pode parecer contraditório. No instante ele se aproxima, em seguida ele se retira, num instante ele parece ter certeza, em seguida ele parece distante, num instante sua atenção parece inegável, em seguida desaparece. Muitas mulheres interpretam essa inconsistência como falta de sentimento. No entanto, muitas vezes ocorre o contrário. Conflitos internos frequentemente criam inconsistências externas. Quanto mais forte for o impacto emocional, maior poderá ser a resistência. Porque o despertar emocional raramente é confortável. Imagina um homem que passou anos evitando certas emoções, anos se distraindo, passando anos se convencendo de que não precisa ser vulnerável. Então, de repente, ele se depara com alguém cuja presença silenciosamente desmantela essas defesas. Não por meio de pressão, não por meio de exigências,
mas simplesmente através da autenticidade, algo mais sincera que você jamais sentirá. Mais coril que só, algo disse seguir já vê fosse mas hoje. Dentro dele começa a despertar. E o despertar sempre gera instabilidade antes da clareza. O antigo eu resiste, o inconsciente avanca, a sombra surge, o ego reage. Uma batalha psicológica silenciosa tem início. E poucas pessoas reconhecem isso pelo que realmente é. Visto de fora pode parecer hesitação, de dentro para fora sensação e de transformação. E por isso que algumas das experiências emocionais mais significativas começam na confusão. A alma tenta seguir em frente enquanto o ego se apega desesperadamente ao familiar. E, enquanto isso, algo igualmente importante está acontecendo dentro da mulher. Porque enquanto ele luta com conflitos internos, ela está sendo convidada para uma lição completamente diferente. Uma lição sobre autoestima, uma lição sobre domínio emocional. Uma lição sobre manter-se conectada consigo mesma independentemente das escolhas de outra pessoa. E neste ponto que muitas histórias tomam um rumo doloroso, porque a tentação e forte, A tentação de remante açúcar das monantes para seguir, para convencer, para resgatar, para provar, dois se rendem para se responsabilizar pelo processo emocional dele, mas a soberania emocional exige algo diferente. Isso exige contenção, não e frio, não e indiferença. Mas confie em si mesma, confie na realidade. Confie que a confusão de outra pessoa não diminui o valor dela. E é aqui que a sabedoria de Epicteto se torna profundamente relevante. Ele ensinava que o sofrimento muitas vezes surge da tentativa de controlar o que não nos cabe controlar. Pensamentos de outra pessoa. O momento certo depende de outra pessoa. Os medos de outra pessoa. A prontidão de outra pessoa. Essas coisas pertencem a eles, para nos não. E quando uma mulher realmente entende isso, sua energia se transforma novamente. Ela deixa de carregar fardos emocionais que nunca lhe pertenceram. Ela deixa de interpretar a incerteza como rejeição. Ela para de medir seu valor pela capacidade de outra pessoa de reconhecê-lo. E disso, ela começa a se firmar em si mesma. Calmamente, silenciosamente, poderosamente. E, paradoxalmente, isso muitas vezes aumenta o impacto psicológico que ela tem sobre ele, porque nada é mais inspirador do que alguém que escolheu o respeito próprio em vez do desespero. Alguém que permanece aberto sem se tornar dependente. Alguém que permanece amoroso sem se abandonar. Alguém que permanece presente sem sacrificar a sua paz. Esse é o tipo de força feminina que muitas pessoas não compreendem. Não é barulhento, não o busca, atenção. Não se anuncia, simplesmente existe, estável, de castigo, inabalável, e num mundo repleto de reações emocionais, esse tipo de estabilidade interior torna-se inesquecível. No entanto, a parte mais profunda dessa história ainda não foi totalmente revelada, porque, eventualmente, a atração que ele sente forçada a responder a uma pergunta que toda a alma deve responder mais cedo ou mais tarde. Será que ele vai continuar se escondendo atrás de velhas defesas? Ou ele enfrentara partes de si mesmo que essa conceito despertou? E à medida que essa questão começa a tomar forma dentro dele, algo ainda mais profundo começa a se desdobrar dentro dela, algo que tem muito pouco a ver com ser desejado, e tudo relacionado à descoberta do seu próprio poder. Este é o momento em que tudo começa a se inverter. Não externamente, não necessariamente no relacionamento, mas dentro dela. E isso muda toda a história. Porque, no início, ela pode ter acreditado que a atenção dele era o prêmio. Seu interesse, seu afeto, seu desejo, a escolha é dele. Assim como muitas outras pessoas, ela pode ter inconscientemente colocado seu centro de gravidade emocional fora de si mesma. Não porque ela fosse fraca. Não porque lhe faltasse inteligência, mas isso ocorre porque a maioria das pessoas aprende a buscar valor aos olhos dos outros, sentir-se digno ao ser escolhido, sentir-se importante quando desejado, sentir-se completo ao ser validado. Mas a vida tem uma maneira estranha de expor as ilusões. Cedo ou tarde, todos nos deparamos com uma situação que nos força a fazer uma pergunta mais profunda. O que acontece quando a validação externa desaparece?
O que resta quando as mensagens param, quando a certeza desaparece, quando os emoções de outra pessoa se tornam impossíveis de prever. O que resta então, e o significinamutu como é que a verdadeira transformação, não para obter a resposta que queria, mas ao descobrir que já não precisava mais disso. Mas princípio, a compreensão, que chega silenciosamente, quase despercebido, uma mudança sutil, uma perspectiva diferente, uma crescente consciência de que a vida dela continua seguindo em frente, independentemente da decisão dele. O sol ainda nasce, os sonhos dela ainda importam, seu propósito ainda existe, seu mundo interior ainda merece atenção. E aos poucos, ela começa a voltar a ser ela mesma, não como um ato de resistência, não como uma performance, mas como um retorno para casa. A energia, antes gasta analisando o seu comportamento, começa a fluir para outro lugar, em seu crescimento, em sua paz, em direção ao futuro dela, nas partes esquecidas de si mesma, aguardando pacientemente para serem redescobertas. E algo extraordinário acontece quando uma mulher se reconecta com a própria vida. Ela se torna radiante de uma forma que nada tem a ver com a aparência, porque o verdadeiro brilho não e beleza e vitalidade trata-se de alinhamento psicológico e expressa o visível de um mundo interior que já não esta for a coisa mais sincera que você jamais sentirá. Hoje triste cuixadus, o dia da reforçatus, dividido contra si mesmo. Jung poderia ter descrito isso como um movimento em direção à integração, à reconciliação gradual de partes fragmentadas, a cura de conflitos internos, o surgimento de um eu mais completo. E pessoas integradas possuem uma presença única, não porque sejam perfeitos, mas porque são reais. Sua energia não se dissipa mais em buscas incessantes. Seu valor não depende mais de confirmação constante. A paz deles já não depende de circunstâncias perfeitas. E aqui que o paradoxo mais profundo do desejo finalmente se revela. A mulher torna-se mais atraente quando a atração deixa de ser sua principal preocupação, não porque ela deixou de se importar, mas porque ela deixa de precisar. Existe uma diferença enorme. A necessidade gera pressão. A presença cria consenso. A necessidade gera medo. A presença cria paz. A necessidade pergunta: você me escolhera? Presença diz: ele já me escolhi. E essa distinção muda tudo, porque o inconsciente reconhece a autenticidade. As pessoas podem não entender por que se sentem atraídas por alguém, mas eles sentem isso. A mulher que se reencontrou transmite uma frequência emocional diferente, uma profundidade psicológica diferente, um tipo diferente de confiança, não e arrogância. Não se trata de superioridade, simplesmente certeza. A certeza de que o seu valor existe independentemente do reconhecimento de outra pessoa. E para muitos homens, isso se torna impossível de ignorar. Porque meu isso é imenso eleito possa ter se 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 sentido atraído por sua beleza, charme ou personalidade. Agora ele se depara com algo muito mais poderoso, plenitude, e a sensação de plenitude tem um efeito profundo na psique humana. Isso inspira, e um desafio. Ele preta e sufoca as pessoas a confrontarem os lugares onde elas mesmas permanecem fragmentadas. É por isso que uma atração significativa muitas vezes evolui para algo muito mais profundo, algo espiritual, algo psicológico, algo transformador. A relação deixa de ser meramente uma questão de desejo. Trata-se de crescimento, sobre a verdade, sobre o processo de tornar-se. E se ele acabar se encaminhando para essa transformação ou se afastando dela, torna-se responsabilidade dele, não dela.
Essa talvez seja a constatação mais importante de todas. Seus medos são dele, suas feridas são dele. A resistência dele e dele. A jornada dele pertence a ele, assim como o dela pertence a ela. Por muito tempo, ela pode ter acreditado que compreendê-lo lhe traria paz. Decifrar o seu comportamento traria clareza. Obter essa certeza finalmente acalmaria as dúvidas dentro dela. Mas a paz chega de outra forma. A paz que enabifere-se quando ela não precisa mais da transformação de outra pessoa para comunicar a sua própria. Quando ela deixar de adiar a sua felicidade enquanto espera que outra pessoa resolva os seus conflitos internos. Quando ela para de ficar parada à porta da alma de outra pessoa, negligenciando o vasto universo dentro da sua própria. E é aqui que a ilusão final se desfaz. E constatacau de que ser desejado nunca foi o objetivo final, porque o desejo se desvanece, mudanças na atenção, as circunstâncias mudam, as emoções humanas sobem e descem como os mares, mas o respeito próprio permanece, a paz interior permanece, a soberania emocional permanece. O relacionamento que uma mulher tem consigo mesma torna-se a base de todos os outros relacionamentos que ela vivenciar ao longo da vida. E quando essa base se torna sólida, algo extraordinário acontece. Ela e a não tem medo de ser abandonada, porque ela parou de se abandonar. Ela já não teme a rejeição, porque a incapacidade de outra pessoa em reconhecer o seu valor não pode apagá-lo. Ela já não teme a incerteza, porque ela aprendeu a se manter calma dentro dessa situação. E talvez fosse isso que realmente estava acontecendo o tempo todo. Talvez o que ele desejasse nunca tenha sido apenas a aparência dela, nem a atenção dela, nem o afeto dela. Tamont, a nasu nisso cod, mas a sutana pensum sumpfera. Quando a mulher, se tornando lentamente ela mesma, uma mulher que já não é dominada pelo medo, não e mais controlado por validação, não buscando mais fora de si o que já existia dentro de si. Pendibizinetul dele sabia que esta hipótese balas uma pessoa que me permitiu sines, bolha de os meixumas, ante de semen não tatafar isso, ando uma de não titular isso, ando que vai além da atracau e toca a alma. E quando uma mulher finalmente entende isso, ela para de perguntar por que ele a deseja mais. Ela para de se preocupar obsessivamente com o que ele sente. E ela para de medir seu valor. Origuiste seu valor através dos olhos dele. Em vez disso, ela se volta para dentro de si. Ela escolhe a si mesma. Ela confia em si mesma. Ela se valoriza. E naquele momento de silêncio, tudo muda. Não porque ela tenha conquistado a aprovação dele, mas porque ela descobriu que nunca precisou disso.